Não sejamos como Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, sacerdotes. A Bíblia conta que eles pegaram os incensários e foram oferecer perante o Senhor incenso, porém com fogo estranho foram mortos, porque eles não foram ordenados para isso. Eles eram sacerdotes. A função de oferecer o incenso era do sumo sacerdote, que no caso era Arão, não era deles, não era do sacerdote em si. Então, o que eu entendo é o seguinte, eu entendo dois pontos. Primeiro, eles tentaram passar por cima da liderança de Arão. Eles tentaram passar por cima da liderança de Arão, não obedeceram à instrução que Deus havia dado, simplesmente tentando agradar a Deus, sendo algo que eles não foram chamados para ser. Então, não adianta a gente ser algo, a gente fazer algo que Deus não nos chamou para fazer. Nós precisamos executar aquilo que nós fomos chamados para executar. Nós precisamos ser aquilo que nós fomos chamados para ser. Sabe por quê? Porque quando você é chamado para algo, você tem instrução de Deus, você tem um preparo, você tem uma capacitação. Eles não sabiam como oferecer incenso. Eles pegaram o incensário, até aí tudo bem, porém eles colocaram fogo estranho. Eles não sabiam como agradar a Deus, como oferecer incenso ao Senhor, né? Eles não sabiam como agradar a Deus oferecendo incenso. Eles não sabiam porque eles não foram chamados para oferecer incenso. Eles não foram chamados para ser sumos sacerdotes, e sim para ser sacerdote. Então, o que eu entendo é isso. A gente não pode passar por cima da direção de Deus. A gente não pode ser, não pode fazer algo fora da direção, porque dá errado. Por mais que a sua intenção seja agradar a Deus, por mais que a sua intenção seja essa, você não pode, você está desagradando a Deus. E o outro ponto é o seguinte, o outro ponto é dessa questão aqui, a adoração a Deus, ela não é de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. A intenção deles poderia ser boa, poderia ser de agradar a Deus, poderia ser de honrar a Deus. Porém, a palavra que Deus havia dado, a direção que Deus havia dado, era que apenas o sumo sacerdote oferecesse esse incenso e não os sacerdotes. Eles passaram por cima da palavra. Então, eles não agradaram a Deus. Então, a gente não pode. Não podemos passar por cima da nossa liderança, não podemos passar por cima dos nossos pais, por mais que aquilo que eles nos orientaram não nos agrade. Deus não vai se agradar de você passar por cima daqueles que Ele colocou para ser um orientador, um líder na sua vida. Nós precisamos honrar a palavra de Deus em obediência. A maior adoração que existe é a obediência à palavra de Deus. E obedecendo a palavra de Deus, não podemos adorar a Deus seguindo a nossa cabeça. Nós devemos adorar a Deus em obediência à sua palavra. Amém? Então, dois pontos nessa palavra. Não faça, não seja, não execute aquilo que você não tem direção de Deus para fazer e para executar. Obedeça a Deus. Segundo ponto, obedeça. Obedeça a sua liderança, obedeça a palavra que Deus liberou sobre a sua vida e siga de acordo com essa palavra. Amém? Não tenta adorar a Deus, não tenta fazer para Deus de acordo com a sua cabecinha, mas faça para Deus de acordo com a sua palavra. Deus abençoe a sua vida.